Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 30º dia de leitura. Tem sido uma jornada fantástica e estamos lendo o capítulo 12 do livro O Silêncio de Adão, do autor Larry Crabb, e temos tido um momento fantástico e ele introduz aqui a relação mentor-mentoriado, né? E vamos dar sequência. E a questão da paternidade, tanto a questão da paternidade biológica quanto a paternidade ministerial, né? Usa a expressão aqui, pais espirituais. Então vamos dar sequência. Eu sou o pastor Patrick Ribeiro e você está na jornada de leitura O Silêncio de Adão. 3 marcas de um pai piedoso. Pai piedoso é um homem que entende o que ele significa para seus filhos, que se sente humilde pela alegria arrebatadora sobre o impacto do que pode fazer para Deus e aterrorizado pelo dano que pode causar. Ele é um homem emotivo e assustado. Graças a uma confiança em Deus, a emoção é mais forte. Deseja muito orientar seu filho, por exemplo, silencioso e poucas palavras, a ser um homem piedoso. Da mesma forma que a mulher padece para dar à luz um bebê, esse homem luta para que seu filho seja piedoso. Aflito para concentrar-se esse desejo, ele é como Deus, que declara que, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Isaías capítulo 42, verso 14. Quando espera corrigir todos os erros e conquistar o amor de seu povo. O pai piedoso é instigado a seguir adiante em razão de seu chamado sublime de agradar a seu Pai Celestial. Ser semelhante ao Filho e entregar-se ao Espírito. Mas o chamado para transmitir seu conhecimento de Deus à próxima geração também é muito forte. Quando luta para honrar seu chamado como pai, para lembrar-se de Deus e para falar dentro da escuridão de tal forma que perpetue a lembrança. Esse homem faz 3 coisas que marcam como pai piedoso. Primeiro, marca 1. Ele segue um bom caminho diante do filho para que o filho saiba que isto pode ser feito. Não há nenhum senso de exibição, nenhuma atitude com a intenção de impressionar o filho. Ele simplesmente segue o caminho que Deus lhe estabeleceu, porque confia em Deus. Mesmo quando não há evidência para amparar sua crença, ele se apega a Deus, pois conhece a verdade a respeito dele. Ouve Deus falar por meio de sua palavra e acredita no que Deus diz. O pai piedoso é um homem de fé, cujas tristezas, embora profundas e permanentes, não eliminam a alegria, pelo menos não durante muito tempo. Cujos fracassos nunca são usados para justificar a agressividade, cujas lutas que o tentam a desistir nunca o dominam. O semblante do pai piedoso brilha de vez em quando, mesmo sem ele saber. Não muitos veem isso, mas alguns ficam fascinados pelo brilho de sua paixão por Cristo. Uma paixão que domina aqueles que observam extasiados. Quando entende que sua vida tem encorajado muito seu filho a seguir o mesmo caminho, ele se surpreende e agradece. É pego desprevenido quando alguém fala eloquentemente a respeito de sua influência. Está fascinado com a glória de Cristo que não percebe que um pouco dela lhe foi transferido. O pai piedoso não finge. A vida é difícil e ele sabe disso. Os espinhos, os abrolhos o machucam, às vezes arrancam sangue e as ervas daninhas o frustram. Viver fora do jardim é sempre difícil e em algumas situações é terrível. O que observam conhecem suas lutas. Os que o observam conhecem suas lutas. Às vezes, ele é mais consciente do fracasso do que do progresso. Pergunte a um homem experiente se ele é experiente. E ele vai ficar sem jeito e mudar de assunto. Quando pensa em si mesmo, certamente se espanta ao ver
que Deus se deleita nele e se entristece porque, para tornar isso possível, Deus teve de sacrificar seu filho. O pai piedoso é contador de história. Ele ensina, porém, mais por meio de histórias do que de sermões. Sabe que as lições envoltas nas histórias penetram com mais profundidade e permanecem por mais tempo. Ele conta histórias de sonhos da infância que abriram caminho para a dura realidade da vida adulta. Preste atenção a uma história que meu pai me contou em uma carta recente. Uma lembrança permanece extremamente vivida. Era meu 12º aniversário. Eu estava impressionado com a chegada da adolescência. 13 anos pareciam tempo demais. Afinal, mais um pouco eu chegaria aos 20. Eu conheci alguns rapazes que se casaram com 20 anos. Sentei-me ao lado da mamãe, na varanda dos fundos de uma magnífica mansão em Justice Hill. Tia Lili era a governanta da casa e tinha permissão para que a mamãe permanecesse ali durante o verão, enquanto a realeza viajava pela Europa. Eu estava tentando dizer à mamãe que cuidaria dela quando crescesse. Na época morávamos na casa da rua Bainot e comecei a imaginar a mamãe na mansão onde estávamos e eu cuidando dela. Repetindo as palavras do poeta, era ignorância infantil, mas pelo menos parecia ser. A vida é muito semelhante a isso. Os sonhos desaparecem e a dura realidade assume o comando. Essa história de meu pai me fez saber que um dia ele também sonhou, assim como eu. Alguns de seus sonhos mais otimistas foram destruídos, mas ele continuava a buscar Deus e vive fielmente. Os pais piedosos contam outras histórias de sonhos nobres que foram concretizados, de vitórias e também de derrotas, da mão de Deus na vida deles, daquelas poucas vezes em que um vislumbre de Cristo os cegou para todas as outras coisas, das muitas vezes em que a vida pareceu difícil demais. Como o jovem pode ver ou ao ouvir histórias como essas? O homem mais velho já percorreu o caminho. Então o jovem começa a perceber que cada uma de suas lutas já foram enfrentadas. Assim ele sente uma esperança cálida banhar sua alma cansada, refrescando-o com força e coragem renovadas. Isso pode ser feito, o jovem grita. Ele conseguiu? Olha para ele. Ele já enfrentou tudo o que eu enfrento, suportou o mesmo medo, o mesmo problema e o mesmo fracasso. Fez as mesmas perguntas e ouviu o mesmo silêncio que me enfurece. E ele continua a confiar em Deus. Ele conseguiu. Isso pode ser feito. Marca 2. De vez em quando, ele se vira e olha para o filho para assegurar-lhe: você não está sozinho. O pai piedoso segue o bom caminho, sabendo que o filho está caminhando alguns anos atrás dele. O filho observa pelas costas e, sem nenhum diálogo com o pai, ouve a mensagem: isso pode ser feito. Vez por outra, em um momento que parece frustrante, aleatório e totalmente previsível, o pai vira-se para trás e olha para o filho. Nesse breve momento, o filho sente a distância entre ele e o pai. Não uma distância fria e impessoal, mas de qualquer forma uma distância. O filho anseia que o pai lhe diga alguma coisa além da mensagem transmitida por seu exemplo. A mensagem de que é possível sim permanecer fiel ao chamado que recebeu como homem. Deseja sentir uma conexão com o pai, ser ouvido por ele, ser notado. Quer muito saber se o pai que o incentivou na competição de judô na adolescência e se levantou orgulhosamente para aplaudi-lo em sua formatura na faculdade, ainda pensa da mesma forma, ainda está interessado, ainda traz o filho no coração. É importantíssimo para o filho adulto saber que o pai se ajoelha diante do trono, mencionando o nome do filho, e saber que seu pai sente a dor de cada luta e a alegria de cada vitória na vida do filho. Quando o pai se vira,
O filho recebe um olhar que apaga todas as dúvidas. O papai ainda se importa comigo. Não estou sozinho. O pai piedoso volta a manter contato com o filho. Talvez por e-mail, mensagem de texto, um telefonema, uma visita. Não para de instruir ou repreender. Há tempo e lugar para que esse tipo de comunicação. Mas o objetivo principal do pai é ouvir. Quando se vira, ele não fala, ele convida. Mesmo nas ocasiões em que o pai não consegue resistir a dar uma palavra de conselho, essa palavra não tem um tom de imposição. O pai respeita o enorme direito e responsabilidade do filho de fazer as próprias escolhas. Quando os olhos de ambos se encontram, mesmo antes de falar, o filho se sente que foi ouvido. Talvez o pai tivesse se virado naquele momento, não antes, por ter sentido que o filho sentia a necessidade de falar. É comum o Espírito de Deus trazer o filho à memória de um pai amoroso que tenta comunicar-se com ele. Lembro-me, e nesse momento meus olhos se enchem de lágrimas, da noite em que meu pai ligou e disse: "Não consegui tirar você da cabeça ontem à noite. Achei que isso foi obra de Deus. Há alguma coisa que você, com você pela qual devorar?" Uau! O pai piedoso pensa no filho com frequência. De vez em quando, o pensamento surge com tanta força que ele para e vira-se para trás. E quando se vira, inclina-se na direção do filho, colocando o ouvido bem perto da boca do filho, como se estivesse tentando dizer: "Não quero perder uma palavra do que você diz." É exatamente assim que Deus faz com os seus filhos que se lembram dele. O Senhor os ouviu com atenção. Malaquias 3,16. Ele ouviu a voz que lhe chamou a atenção e curvou para escutar. Esse é o significado de ouvir com atenção. Sua mensagem é clara. Você nunca está longe da minha mente e está sempre no meu coração. Estou com você. Você não está sozinho. O Pai piedoso dá uma amostra do Pai celestial que sempre ouve, do Deus que recolhe cada lágrima em um odre, guardando-as até o dia em que Ele revelará seu bom propósito contido em cada provação que Ele poderia ter impedido. A mensagem do Pai piedoso é ouvido pelo Filho. Você não está sozinho, estou escutando, ouço com atenção o seu sofrimento. Nunca lhe contei os detalhes das minhas lutas com a luxúria, a ganância e o orgulho, e você nunca me contou os seus. Mas sei que existem. Nada vai me escandalizar. Também sou homem e nada coloca você fora do alcance do amor de Deus. A graça de Deus é muito maior do que o nosso pecado, da mesma forma que a terra é maior que um grão de areia. Nós dois somos pecadores e ainda não nos livramos da presença do pecado. Sei que a vida é difícil, às vezes assustadora, e na maioria delas tão dolorosa que não há palavras para descrevê-la. Sofro com você quando você se preocupa com problemas financeiros, decepções na carreira profissional, conflitos familiares. Sinto o peso de suas perguntas e orações não respondidas. Conheço a escuridão que você enfrenta muitas vezes, mas sei o que Deus prometeu fazer. Portanto, posso ouvir seus problemas sem desmoronar e sem precisar socorrê-lo. Em suas alegrias e tristezas, conte-me com minha presença. Estou com você. Essa é a mensagem do olhar desse pai. O filho, por sua vez, sente-se inclinado a falar. Ele não compartilha tudo. É melhor dividir alguns segredos com os irmãos. Mas o que ele compartilha é ouvido. Nada é mais importante para um homem com problemas que saber que alguém se importa com ele e estar com ele, sem exigir reconhecimento de gratidão, mas simplesmente querendo estar ao seu lado e à sua disposição, dando-lhe atenção e acolhimento. E, ao falar com o pai que ouve, o filho encontra coragem para dar um passo a mais no escuro, sabendo que o pai já passou pela mesma experiência e agora está ali com ele. Uau! Que fantástico, irmãos! Vamos para a marca 3. Ele retoma sua caminhada em direção a Deus, confiando que Deus
orientará seu filho a segui-lo em um olhar que diz: acredito em você. Ou o pai piedoso não passa o tempo todo ouvindo o filho. Nosso grande sumo sacerdote pode fazer isso, mas o pai humano não pode e não deve. Se ouvir por muito tempo e envolver-se nas preocupações do filho, ele vai exagerar na ajuda ou vai ficar desanimado, cético ou zangado. Poderia enviar dinheiro para livrar o filho de uma oportunidade difícil, para ele amadurecer ou frustrado. Dar um conselho que o faria lutar por poder. É melhor fazer o que eu digo, senão você vai fazer besteira. Os pais piedosos têm algo mais importante a fazer do que ouvir os filhos. Por breves períodos, ouvir pode ser prioridade máxima, mas o padrão de vida do pai deve refletir seu comportamento de permanecer no caminho estreito, não importa se o filho o está seguindo ou não. Lembro-me de ter dito a um de meus filhos durante um período difícil que ele atravessava: você pode partir meu coração, mas não pode destruir minha vida. Vou seguir Cristo, não importa o que você faça. Minha vida está escondida em Cristo. Você é importante, mas não é poderoso. Quando retoma seu caminho e faz desse caminho sua característica padrão, o pai piedoso coloca o filho no devido lugar. Tira o filho da posição insuportável de ser o centro da atenção do pai. O filho livre do peso que não consegue carregar e do qual passa a se ressentir, torna-se mais capaz de oferecer ao pai, com alegria, aquilo que possui e pode oferecer. Quando esse pai se afasta do filho, perde o contato visual e mais uma vez passa a concentrar-se em Jesus. O filho sabe que não se trata de rejeição ou indiferença. Somente a ideia de conhecer melhor Deus pode afastar o pai. O pai piedoso sabe que o filho está em boas mãos, mas mãos mais poderosas que as suas, e aprende a descansar. O pai descansado significa muito para o filho. Os pais preocupados transmitem essa expectativa de que os filhos encontrarão uma forma de complicar a vida deles. Os pais descansados comunicam a mensagem de que os filhos são responsáveis por suas escolhas perante Deus, um Deus que move céus e terra para forçá-los a obedecerem. A vida do pai piedoso demonstra a primeira mensagem: é possível não importar o que a vida traga, seguir a Cristo. A presença de Cristo garante a seu filho que ele não está sozinho. Alguém está cuidando dele. Essa é a segunda mensagem. E sua recusa de olhar de longe, ficar de olho nas coisas e carregar o filho quando o filho deve encontrar força para andar com os próprios pés. Comunica a terceira mensagem. Ele acredita no filho. Acredita o filho como pessoa responsável por suas escolhas e, pela graça de Deus, capaz de fazer boas escolhas. Capaz de levantar-se após a queda. Isso pode ser feito, você não está sozinho e acredita em você. Nenhum homem ouve essas três mensagens de modo tão claro e constante quanto deseja. Os pais piedosos falham às vezes, de quando em quando, e se intrometem, dependem demais dos filhos e preocupam tanto com as próprias lutas que já não ouvem como deveria ouvir. Às vezes ficam ansiosos. Suas perguntas transmitem falta de confiança na capacidade do filho de ser vencedor. Não devemos exigir perfeição dos nossos pais. Precisamos procurar padrões de comportamento. Precisamos aprender a gostar de pais imperfeitos, mas piedosos, pais que conseguem voltar ao bom caminho, que deixam claro que se importam sinceramente com os filhos, mesmo que com menos frequência do que gostaríamos, e que conhecem o significado de descansar na soberania de um Deus bondoso. A triste verdade, claro, é que a maioria dos homens não tem pai piedoso. Pouquíssimos homens conseguem apontar um homem mais velho em sua
vida que comunicou poderosamente essas 3 mensagens. A maioria ouviu 3 mensagens muito diferentes, gritadas em seus ouvidos. É difícil demais viver de acordo com as exigências de Deus. A necessidade de uma pequena transigência, um pouco de alívio com o qual posso contar, uma oportunidade de fazer o que gosto para me sentir bem. Ter uma vida verdadeiramente piedosa? Não é possível. É claro que eu me importo com você. Tudo bem, não tenho sido bom ouvinte. Ora, convenhamos, tenho meus problemas. Acho que você deveria ser grato por tudo que lhe fiz quando você era pequeno. Talvez seja a minha hora de receber um pouco de atenção. A verdade é que não importo com você. Olhe, a vida não está fácil, nada fácil. Você sabe, você tem ideia do que é envelhecer? Bom, um dia você vai saber. Estou fazendo o melhor que posso. Sei que não é tão bom assim, mas duvido que você vai fazer melhor. O filho de 34 anos de um empresário muito rico aproximou-se do leito de morte do pai. As últimas palavras que ouviu da boca do pai foram essas: deixei minha empresa para você no testamento. Se você tivesse outro filho, deixaria para ele. Agora você quem manda. Acho que daqui a mais ou menos um ano você vai destruir tudo que levei uma vida inteira para construir. Meu Deus. Aquele filho teve muita dificuldade para encontrar coragem para ir em frente. Lutou com a depressão, gastou dinheiro com bobagens e bebia demais. Faltava algo no seu coração, algo que o pai deveria ter colocado lá. O pai foi culpado pelos fracassos dos filhos? Não. Seu pai celestial havia suprido tudo o que ele necessitava para ter uma vida fiel e responsável. O jovem, porém, enfrentou batalhas sem nenhuma necessidade. No julgamento final, talvez ele receba um prêmio maior pela batalha de uma vida inteira lutando contra a bebida do que eu receberia por tudo que ensinei, aconselhei e escrevi. Enfrente a realidade de seu relacionamento com seu pai. Enfrente-a sinceramente. Sofra com o que está faltando. Sinta a raiva provocada pela dor e negligência. Alegre-se com tudo o que é bom. Ouça as mensagens que a vida de seu pai lhe transmitiu. Então, apegue-se ao Pai Celestial. Observe seu filho andar perfeitamente no caminho estreito e saiba que a vida dele está em você, capacitando-o a crescer em obediência e nunca desistir. Imagine nosso grande sumo sacerdote ouvindo cada vez que invocamos o seu nome e depois inclinando-se para ouvir cada palavra, cada suspiro, cada grito. Veja-o ao subir ao céu com a confiança que seus seguidores o acompanharão, sabendo que ele fará tudo o que for necessário para continuar a nos atrair até estarmos com ele. E procure alguém, talvez um homem mais velho e discreto de sua igreja, cuja presença você mal notou, cuja vida lhe diga o que pode ser feito, que você não está sozinho, que ele acredita em você. Depois tome a decisão de ser um daqueles homens que transmitem tranquilamente boas mensagens aos mais jovens, que os acompanham no caminho da vida. Calcule o preço de ser um homem, é enorme, mas valorize o privilégio e anteveja a alegria. Não há chamado mais sublime que representar Deus para alguém, vivendo como um pai espiritual diante dele. Seja um presbítero. Uau! Gente, esse capítulo 12, na realidade esse livro tem sido abençoador. Né? Tem recebido bons feedbacks dos que estão acompanhando conosco. E esse capítulo 30 quebrou meu coração. Que Deus abençoe esse capítulo 12, né, do nosso dia 30. Deus te abençoe, compartilhe, comente, e para que outras pessoas sejam edificadas. E não deixe de fazer no nosso blog, tem lá as ações práticas, as reflexões, o resumo desse capítulo escrito. Então não deixe de acessar, tá bom? Deus abençoe. Tchau, até amanhã.